Se você se chocou com o filme O Lobo de Wall Street, o homem que causou um prejuízo de 200 milhões de dólares, prepare-se para se surpreender ainda mais com o homem que enganou 37 mil pessoas e deu um prejuízo financeiro de 65 bilhões de dólares. No ramo de investimentos, é comum que surjam pessoas que aparentam serem tão confiáveis que conseguem atrair mais clientes pela sua lábia do que por seu talento. Ao me ouvir falar isso, você deve ter se lembrado imediatamente de Jordan Belfort, um corretor da bolsa que se tornou mundialmente conhecido por ter enganado mais de 1,5 mil investidores, e o prejuízo que ele causou foi de 200 milhões de dólares. No entanto, não foi só Belfort que cravou o seu nome na história da fraude financeira. Hoje você vai conhecer um esquema de pirâmide que deu um prejuízo de 65 bilhões de dólares e o número de pessoas enganadas chegou a 37 mil. Isso tudo aqui, no Biografia do Crime. Bernard Lawrence Madoff, conhecido como Bernie, nasceu em 1938 no Queens, em Nova York. Sua mãe se chamava Sylvia e seu pai Ralph Madoff, um homem que trabalhava como encanador e mais tarde se tornou corretor da Bolsa de Valores. Sua família era judia e foi nesse meio que Bernie cresceu. Ele passou o seu primeiro ano na Universidade do Alabama e se formou em Ciências Políticas pela Universidade Hofstra, em Nova York. Após isso, ele estudou Direito no Brooklyn Law School. Em 1990, com 22 anos de idade, ele fundou uma empresa chamada Bernard Madoff Investment Securities, LLC. Bernie ajudou a aprimorar estruturas no mercado de ações que fizeram o pregão se tornar as negociações modernas e eletrônicas. Ele era uma promessa no ramo de investimentos. Em pouco tempo, ele ajudou a fundar a Nasdaq, uma enorme empresa do ramo financeiro, e até foi presidente dela durante um tempo. Conhecido como Bernie na Wall Street, Madoff conseguiu ficar durante 50 anos em um cargo respeitável na área financeira. Com início na década de 80, Bernie tinha talento para conquistar a amizade das pessoas, e com o seu jeito agradável, ele conseguiu criar um contato próximo com empresários ricos e influentes nas cidades de Nova York, Palm Beach e Flórida. As pessoas gostavam da forma com que Bernie trabalhava e confiaram a ele grande parte de seu dinheiro. Bernie prometia muito, 10% de retorno financeiro ao ano, e algumas pessoas duvidavam que aquilo era possível. Mas isso não impediu que muitos outros acreditassem no empresário, o que causou a ruína de muita gente. Em 2001, Barron's, uma revista voltada ao universo financeiro, publicou um artigo que questionava o trabalho de Bernie e os seus lucros reais. Não foi só isso. O analista financeiro Harry Markopolos denunciou Bernie à Comissão de Valores Imobiliários e não usou apenas a sua palavra. Ele mostrou provas e uma investigação detalhada. Mesmo com essas denúncias, nenhuma investigação foi feita. Após um tempo, no entanto, as coisas começaram a piorar e era extremamente necessário que Bernie comprovasse que estava fazendo seu trabalho corretamente. E foi aí que aconteceu o choque. Após investigações, foi constatado que Bernie não fez nenhuma negociação durante anos. Ele enganava os clientes de sua consultoria Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Todos acreditavam que ele estava fazendo o seu trabalho de forma correta, mas, por baixo dos panos, ele estava depositando o dinheiro em uma conta bancária e o utilizando para pagar a clientes antigos, criando assim um famigerado esquema de pirâmide. Com essa fachada de homem respeitável, ele exibia um retorno de 50 bilhões de dólares. Porém, era tudo mentira. Com a exposição do golpe, todo o mercado de ações foi abalado, e os investidores que já estavam cautelosos por causa da crise financeira ficaram ainda mais receosos em confiar o seu dinheiro aos investidores. Já a agência Federal Securities and Exchange Commission foi alvo de ataques porque não percebeu que essa fraude acontecia há anos. Mas, como a agência federal foi enganada por Bernie durante tanto tempo?
Algumas pessoas têm a capacidade de serem convincentes até mesmo quando falam bobagens. Não é incomum que surjam, de tempos em tempos, pessoas que conseguem levar massas de um lado ao outro, fazendo promessas e falando mentiras que soam tão convincentes que convencem boa parte da população. Isso acontece com artistas que têm grandes habilidades de persuasão e acontecem também com líderes que falam o que as pessoas querem ouvir. Por isso, é necessário termos cuidado em quem confiamos. Geralmente, quem tem o dom de manipular não tem uma bússola moral tão afiada para os direitos das outras pessoas. Pensam apenas em si mesmas. E foi assim que Bernie convenceu a agência federal de que ele era honesto. Bernie conseguiu enganar pessoas e, ao invés de comprovar com documentos que ele fazia um trabalho correto, ele falou que trabalhava corretamente, e isso foi o suficiente para convencer os funcionários da agência. Depois de todo o escândalo, H. David Coates, um investigador, descobriu que Bernie conseguia escapar das perguntas sobre seu trabalho de forma ardilosa. David disse: quando o Madoff forneceu respostas evasivas ou contraditórias a questões importantes em depoimentos, eles simplesmente aceitaram suas explicações como plausíveis. Steven Spielberg, Kevin Bacon, Fred Wilson e Elie Wiesel. Desde diretor de cinema até ganhador do Prêmio Nobel da Paz, esses foram alguns dos nomes que foram enganados por Bernie. O esquema Ponzi foi criado por Bernie e lesou dezenas de milhares de pessoas. O prejuízo chega a 65 bilhões de dólares. As coisas começaram a desmoronar em 2008. A crise financeira atingiu o país e vários clientes precisaram de suas economias e recorreram a Bernie. No entanto, como não havia dinheiro nenhum para pagar, Bernie entrou em desespero e contou sobre a fraude para os seus filhos, Mark e Andrew Madoff. No dia 11 de dezembro de 2008, Bernie foi preso após acusações feitas ao FBI pelos seus filhos. Os filhos de Bernie também trabalhavam na empresa do pai, mas investigações concluíram que eles não estavam envolvidos no esquema de pirâmide ao lado do pai. Após ser exposto, Bernie declarou que o início de seu esquema fraudulento foi em 1990, período que ele disse que o mercado estagnou devido ao início da recessão e da Guerra do Golfo. Em 2013, Bernie enviou um e-mail para a CNBC, onde declarou que a Grande Recessão foi o motivo da criação do golpe. Ele escreveu: achei que seria apenas uma negociação de curto prazo, que poderia ser compensada assim que o mercado se tornasse receptivo. O resto é minha trágica história de nunca ser capaz de me recuperar. Mesmo que Bernie tenha dito que o esquema acontecia desde 1990, Frank G. Pascali, que era o diretor de contabilidade e CFO da empresa desde 1975, disse que a fraude acontecia desde que ele conseguia se recordar. A partir daí, como um castelo de cartas, tudo desmoronou. O que se seguiu à descoberta da fraude foi uma espécie de maldição sobre a família Madoff. Bernie foi condenado a 150 anos de prisão e seu irmão, Peter Madoff, foi condenado a 10 anos de prisão por forjar documentos contábeis, mesmo com Bernie falando que Peter não sabia do esquema de pirâmide. Bernie sofreu complicações renais e faleceu na prisão. Já seus filhos sofreram com supostas ameaças e todo o estresse levou Mark Madoff a tirar a própria vida em 2010. Até hoje, algumas pessoas têm dúvida quanto ao que realmente aconteceu. Já Andrew Madoff, que sofria de câncer, estava com remissão da doença, mas todo o estresse o levou a perder sua vida em decorrência da doença. Ele faleceu em 2014. Ruth Madoff, a esposa de Bernie, tentou ao máximo se esquivar da mídia para tentar viver uma vida mais calma. Ela aceitou pagar quase $600 mil para quitar uma pequena parte da dívida e hoje vive de forma discreta em Old Greenwich, em Connecticut. Após toda essa tragédia, não podemos esquecer das vítimas. Afinal, esse dinheiro não apareceu como um passe de mágica. Ele veio de pessoas reais que confiaram em Bernie com a esperança de realizar sonhos futuramente.
Mas, no dia em que souberam que nunca veriam um centavo do dinheiro, amargaram momentos terríveis, saídos de seus piores pesadelos. Muitas das vítimas do golpe financeiro não se identificam, mas deixam comentários de forma anônima sobre tudo o que passaram. Um dos investidores é Richard B. Shapiro, que perdeu uma quantia de 7 dígitos na fraude. Ele chama Bernie de psicopata e declarou: "Espero que ele apodreça no inferno. Ele escapou mais fácil, e não tenho compaixão por ele e sua família de forma alguma." Julianne Moore, ex-procurador assistente no caso de Bernie, disse que o governo pode ajudar a evitar que novos casos assim aconteçam. Basta priorizar os procedimentos de fiscalização. Até hoje, processos se arrastam em tribunais. Uma montanha de papel é formada e, como resultado, 70% das reivindicações de reembolso foram cumpridas. No entanto, muita gente ainda está aflita e com incertezas de que um dia terá de volta o dinheiro que entregou a Bernie um dia. Comente se você já conhecia essa história. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.